noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa ser com você também nesta noite. Para mim é uma alegria, um privilégio poder estar aqui com os amados. Queria reforçar apenas o que o nosso irmão Wagner já disse. Eu venho pregando o Evangelho, venho fazendo isto em uma bicicleta, saí do Rio de Janeiro em 2017 e venho pregando uma série de mensagens em diversas das nossas igrejas em sentido norte, subindo do sul do Brasil, desde o Rio de Janeiro até aqui, venho passando por todos os estados que estão no litoral. Em todas as capitais tenho estado, sempre tem me recebido a nossa convenção, organizado as agendas e tenho percebido algumas singularidades que para muitos de nós certamente devem ser até uma surpresa, mas eu venho percebendo uma dessas questões, é o declínio espiritual que a nossa Igreja Batista está experimentando. E existem consequências para isto acontecer. A Igreja Batista, há uns 30 anos atrás, estava no auge, crescendo, enviando missionários para todo o mundo, tendo missionários dentro das nossas igrejas, pessoas encorajadas pelo Espírito Santo para fazer missões, sem outro pensamento a não ser de servir com prazer e alegria a Deus. Hoje nós temos isso muito diminuído, podemos perceber isso, é um grande termômetro os nossos seminários, você percebe, antigamente as nossas turmas eram gigantescas, hoje caíram pela metade, talvez até menos. Mas isso tem uma razão. A consequência é isto que nós estamos falando. Mas a razão de todo este declínio espiritual que estamos vivendo é que a Igreja Batista tem orado pouco e tem lido a Bíblia muito menos. Sabe? É uma realidade triste, mas não deixa de ser uma realidade. Você pode perceber que os nossos cultos de oração, hoje muitas pessoas utilizam o coronavírus como uma desculpa, né? Até o coronavírus está levando todos os créditos. Mas a verdade é que há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, não tínhamos esta pandemia. E você frequentava as igrejas batistas, geralmente eu ia nos cultos de oração, ia pregar normal, e estava o 10% da igreja, né? Se a igreja tinha 500 membros, tinha 50 lá. Se a igreja tinha 50, tinha 5, às vezes 3 pessoas orando, né? Então, é uma tristeza muito grande, porque nós conhecemos até biblicamente que a igreja cresce, a igreja prospera, quando a igreja se relaciona com Deus. O relacionamento com Deus acontece quando ela ora e quando lê a Bíblia. Não acontece por mágica, não acontece porque a nossa liderança seja uma bênção, não acontece porque tenhamos tecnologia de ponta, não acontece porque tenhamos pregadores intelectuais, não. Acontece quando nós oramos e lemos a Bíblia. Se nós não fazemos isto, nós não temos relacionamento com Deus. Nós podemos até pensar que trabalhamos para Deus, mas relacionamento com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. A Bíblia, irmãos, antigamente era até um requisito nos nossos seminários. Lê-la uma vez por ano, um seminarista. Um servo do Senhor, eu acredito que sente uma necessidade disto, de orar e ler a Bíblia todos os dias, não é verdade? A Bíblia é um manual para as nossas vidas. Eu venho pregando uma série de mensagens e eu percebo, às vezes, os bancos, sabe, que da frente você vê muita coisa que, desde o lugar que você está, talvez você não consiga ver. Mas você vê os rostos das pessoas, a apatia, as pessoas, verdade, fica aquele negócio chato, sabe? Como que ela está ali só por estar. Às vezes estar 1 hora dentro da igreja é uma luta muito grande que a pessoa está passando. Agora eu faço e eu vejo isso. As pessoas às vezes se sentam para assistir uma partida de futebol, ficam 120 minutos sentadas lá assistindo e quando acaba diz, já acabou. Ah, caramba, que rápido.
fica assistindo um filme 3 horas, sem pestanejar. Agora está na igreja, orando, meditando, abraçando os irmãos. As nossas vigílias estão acabando. Conheço poucas igrejas batistas que fazem vigília mesmo, de meia-noite até 6 horas da manhã. Conheço muito poucas igrejas que estão pregando nas praças. Poucas igrejas que continuam fazendo evangelismo com regularidade. E isto acontece pela falta de compromisso com Deus que nós temos. Nós oramos pouco e lemos pouco a palavra. A Bíblia é um manual para a vida do crente. Ela nos ensina muitas coisas. Dentro de todas essas, nos ensina 3 essenciais e fundamentais. Nos ensina a melhor forma de viver. Nos ensina a forma mais nobre de nós sofrermos. Sofrer sem reclamar. E nos ensina a forma mais confortável de nós morrermos. Porque nós morremos na esperança de que vamos reinar para sempre com o Senhor Jesus. Mas quantos de nós, dos que estão presentes aqui e dos que estão através desta tecnologia que nós temos hoje, quantos de nós de fato investimos, de fato e de verdade, 1 hora que seja por dia, orando e lendo a Bíblia? Quantos de nós fazemos isto diariamente? A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. De conhecimento de quê? De Deus. Muitos de nós erramos porque nós não conhecemos. Alguns erram deliberadamente, mas existe uma margem muito menor da igreja, do cristão, do servo, errar quando ele conhece. Porque o Espírito Santo ele faz este exercício de trazer ao nosso entendimento a palavra, quando nós temos conhecimento dela. Irmãos, a oração é o outro pilar que sustenta a vida do cristão, do servo. Mas nós temos orado muito pouco. Eu, inclusive, costumo, nas minhas falas, dizer que muitos de nós devemos ter uma imagem de Deus como um garçonete gigante que está lá em cima no céu, esperando com uma bandeja que nós façamos os nossos pedidos. Existe uma teologia moderna que prega um Deus servo do homem, mas isto não é verdade. É o contrário. É o homem que é servo do Senhor. Sabe? A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não é um amuleto que nós usamos quando nós precisamos. Como diz no português popular, quando a chapa esquenta, a gente se lembra que Deus está por algum lugar e que vai ouvir a gente. Mas não é assim que funciona. Mas nós temos feito esta prática, e em consequência nós temos nos esfriado espiritualmente a chegar ao ponto de cumprir apenas com o ritual. Hoje as nossas igrejas se tornaram uma igreja de domingo. Sempre as igrejas, os nossos bancos estão cheios nos domingos. No resto da semana, ninguém se lembra da igreja. Né? Então, é uma questão triste. As pessoas vão se esfriando, vão se entristecendo. Elas não têm prazer em se relacionar com Deus. Elas apenas frequentam os templos por uma questão de status. Né? Eu venho na igreja, já tenho uma vida resolvida financeiramente, sou respeitado, reconhecido, já tenho tudo o que preciso. O que mais falta? Ser visto como uma pessoa boa. E que melhor lugar que a igreja para isto? Né? A verdade é isso. Mas veja, quando você percebe que você se atenta para a palavra de Deus, a Bíblia diz em Mateus: em primeiro lugar, buscai o reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas necessárias, não que você vai virar milionário, nem nada dessas coisas não. Tá certo? Isso não tem na Bíblia. Todas as coisas necessárias vos serão acrescentadas. Essa tabela, na nossa vida, na vida de muitos de nós, que nos consideramos servos do Deus Altíssimo, ela está invertida.
Em primeiro lugar, quando você acorda na sua casa, o que você faz? Em primeiro lugar. Será que você pega a Bíblia, ou você pega o telefone, ou o controle da televisão? Faz o quê? Em primeiro lugar. Essa tabela, ao estar invertida na nossa vida, o padrão ele muda. Né? A prioridade nossa não é Deus. Então nós já não estamos dentro da Bíblia. Nós estamos fora. Em primeiro lugar, são os nossos projetos, o nosso emprego, os nossos objetivos, a nossa família. E em último lugar, e se sobrar tempo, é Deus. Se não sobrar tempo, Deus deve de entender e compreender que se não trabalhar, minha família não come. Se eu não estudar, eu não vou vencer na vida. E todos aqueles argumentos que a gente, de fato, coloca. Né? Mas, de fato e de verdade, quem está pagando um alto preço por este desleixo somos nós mesmos. Até porque a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Gálatas, versículos 7 e 8, diz: não vos enganeis, de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que vocês plantarem, certamente vocês colherão. Se plantarem no território da carne vocês colherão a morte. Se plantarem no território do Espírito vocês vão de colher a vida eterna. Eu não sei o que você está plantando, ou aonde você vem plantando. De uma coisa eu tenho certeza, quando você para de plantar no território espiritual, você começa a plantar no território carnal. E dali você há de colher a morte, os desejos maus. As pessoas se atentam muito para filmes, para novelas. Né? Nesses tempos atrás tem um padre, né, numa igreja, que ele colocou uma imagem de um casal pelado numa cama na igreja. Aí as pessoas, um escândalo, se escandalizaram. Ai, meu Deus, que isso? E o homem diz simplesmente: você se escandaliza aqui, né? Mas na sua casa pode. Aqui não pode, lá pode. Né? Nós fazemos divisão. Tornamos um lugar santificado, tratamos, isso é religiosidade. Mas na nossa vida, pode acontecer de tudo. Inclusive o relacionamento com Deus. Não acontece e está tudo certo. Mas veja, nós estamos pagando um alto preço por isto. Até porque nós sabemos biblicamente que os dias onde a igreja cresceu, foi mais saudável, teve mais vigor, foi quando ela conseguiu harmonizar a oração e a leitura da palavra. Não é verdade? Você pode atentar para isto. Brasil, ironicamente, é o produtor número 1 no mundo de Bíblias. E é um dos países com um analfabetismo bíblico muito alto. Né? Uma igreja forte, ela caminha de joelhos. Uma igreja que não ora, não tem sensibilidade espiritual. Não tem como isto acontecer. Não é verdade? É triste, mas é a realidade. A oração sempre foi e continuará sendo a chave para o casamento, para a família, para a nação. Sem oração, nós não temos nada. Nós precisamos compreender uma coisa bem simples. Não existe intimidade com Deus e superficialidade na Bíblia. Ainda que você acredite que pode. Não existe. Tem pessoas que se alimentam de alimento do diabo a semana toda. Assiste novela da Globo, jornal da Globo, não sei o quê, filmes de ação maliciosos. Aí vem só o domingo na igreja e se senta ali, está tudo certo, glória a Deus, amém e aleluia. E está tudo certo. E a vida vai levando. Ou a vida vai me levando. Não sei como é que é. E estamos pagando um preço altíssimo. Para que nós nos reunimos nesses templos? Por que nós nos reunimos? A Bíblia diz
que nós, a igreja, missão sem visão, para que nós nos congregamos? Para que nós oramos? Para que nós lemos a Bíblia? Se nós não temos uma missão, nós não temos um projeto, para que nós somos igreja? Para que nós viemos aqui? Por que nós dissemos que servimos a Deus? Nós vamos conversar sobre essas questões, que elas são importantes. Talvez você tenha tudo o que você quer, materialmente falando, mas você não tem o que você precisa, sentido para a sua vida. Nós estamos falando sobre oração e leitura da palavra, e agora nós vamos linkar. Quando nós oramos e lemos a Bíblia, automaticamente o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração e nós começamos a atentar-nos para viver uma vida como Cristo, como os profetas, uma vida de compromisso, de serviço, uma vida pautada pelo amor. É assim que acontece. Então, quem está com a sua Bíblia ali, irmãos? Cadê as Bíblias? Levante a Bíblia. Cadê as Bíblias? Estão sem Bíblias, irmãos? Pois é. Você precisa trazer a sua Bíblia para aqui, para a igreja. E você precisa ter uma Bíblia. Se você não tiver Bíblia, dificilmente você vai conseguir lê-la. Tá certo? Nós precisamos de orar e ler a Bíblia. Lucas 13, 11, 12 e 13. Vamos ler juntos, irmãos. Lucas 13. Eu tenho uma tradução diferente, tenho uma tradução King James, talvez você tenha uma tradução NVI, Revista Corrigida, NTLH. Mas vamos ler juntos. Lucas 13, 11, 12 e 13, do 6 até o 9. A palavra do nosso Deus diz assim: a parábola da figueira estéril. Em seguida, Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não os acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e adubando-a. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, e te damos graças por esse dia. Ó Deus, te agradecemos pela chuva. Queremos te agradecer pela nossa família, ó Pai. Nós te damos graças porque estamos aqui, ouvindo a Tua palavra uma vez mais. Rogamos a Ti que a mesma possa, cada palavra, achar um lugar em nosso coração. E que esta semente, ó Deus, possa render frutos para a glória do Teu nome. Nos perdoa, Deus, os nossos pecados, nós somos falhos, fracos. Nos ajuda que nós tenhamos um desejo intrínseco no nosso coração de nos relacionarmos contigo. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós estamos falando de oração e a leitura da palavra. Em consequência disto, uma pessoa que ora e que lê a Bíblia, ela gera frutos. Não é verdade? Uma pessoa que não faz isto, que ela não tem um relacionamento com Deus, ela não tem como dar frutos, não é verdade? Pelo menos não espirituais, não frutos bons, frutos para a glória do Senhor Jesus. Pode dar frutos para si, materiais, mas esses frutos não permanecem e também você não vai levá-los. Jesus era um homem simples e ele falava para um povo simples. E ele se utilizava com muita frequência de parábolas, analogias. E ele aqui, neste caso, faz a mesma coisa.
Diz: certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. Certamente o Pará é um dos estados com a terra mais fértil do Brasil. Chove muito, chove todos os dias e sai o sol. Cresce açaí até embaixo das pedras. Ele nasce até no meio do cimento, do asfalto. Eu vinha passando pela BR, tinha um monte de peixes caindo para a rua de açaí. É uma terra muito fértil. Consequência aqui, vocês, nos seus quintais mesmo, devem ter um monte de peixes frutais. Manga, jambo. Por que você se achegaria num pé frutal para buscar alguma fruta para comer? Se ele estiver com os galhos pelados, nus, sem nenhuma folha, você se chegaria até aquela árvore para buscar fruto? Certamente que não, porque você de longe percebe que ela não tem nada, Ela está morta. Então nós acreditamos que neste caso a árvore estaria, no mínimo, teria folhas. É verdade? Estava frondosa, bonita. Tanto que o homem chega perto, porque de longe ele avistou, ela estava bonita, frondosa. Expressava uma vida, transmitia vida. Só que quando a pessoa começa a caminhar em direção para aquela árvore, e ela começa a chegar perto da árvore, ela percebe que aquela árvore não tinha nada além de folhas, só tinha uma aparência bonita, não é verdade? Chegou perto e diz: opa, não tem nada. Alguns crentes modernos de hoje, falo modernos porque de fato nós temos uma leva de 40 anos para trás, 28, 25, 15, 18, nós temos esse analfabetismo bíblico, nós temos essa falta de compromisso, nós temos essa inconstância na igreja. Se você perguntar para essas pessoas cabeça branca, elas conhecem a palavra, elas oram com regularidade, leem a palavra com frequência. Mas nós estamos muito ocupados com muitas outras coisas. Somos uma das gerações mais fracas que já temos visto. E muitos desses crentes modernos, eles têm uma aparência de crente, Eles vêm na igreja batista, sentam nos bancos, cumprimentam os irmãos com a paz do Senhor, salve minha irmã. Mas quando as pessoas começam a conviver mais de perto com ele, que você começa a se enturmar, você percebe que aquela pessoa não tem fruto do Espírito Santo nenhum. Aquela pessoa não tem paciência, aquela pessoa não tem alegria, aquela pessoa não tem amor, aquela pessoa não tem compaixão. Então você diz: poxa, tem alguma coisa errada aqui. Muitos se vestem como crentes, vestem uma camisa da moda, uma calça da hora, uns tênis legais. Mas quando começamos a conviver mais de perto com eles, percebemos que não tem fruto nenhum. Aquela pessoa tem apenas o quê? Aparência de crente, de servo, mas não é, está muito longe de ser. E aqui você percebe uma questão muito importante. O próprio Jesus, ele diz: por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que venho buscar os frutos desta figueira e não os acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela? Ainda ocupando inutilmente a boa terra. Corte essa planta, jogue fora. Vamos plantar algo que dê frutos. Faz tanto tempo que está ali, não dá nada. Está só ocupando espaço. Tira ela. E tem alguém que intercede por aquela planta. Diz: não, Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, é paciente. Eu peço ao Senhor só mais uma oportunidade. Eu vou cuidar dessa plantinha. Vou cavar no redor, afrouxar a terra, jogar um adubo nela, uma aguinha, no intuito de que ela venha dar fruto. O Senhor vai ver e vai dar fruto sim. Caso isso não venha acontecer, aí fica a critério do Senhor.
Aonde estão os frutos que este homem está falando? Onde estão os frutos da igreja? Quantas pessoas você tem ganho para Jesus neste ano? Para quantos você tem falado de Jesus neste ano? Por quantas pessoas você está orando neste ano? Tem gente que parece que é aquilo que estávamos falando no início. Jesus é um garçonete, está só para pedi-la. Fala para Jesus, é só pedido. Não intercede por ninguém. Não pergunta a Jesus se é para fazer alguma coisa. Não. Vai fazer. Jesus é meu servo. E vamos lá, Jesus. Irmãos, nós temos mais algumas coisas para falar nesta noite, mas eu gostaria que você, como um bom leitor da Bíblia, como um bom servo, acredito que você sabe o que diz em João 12, no versículo 24. Sabe? Sabe, irmão? Não sabe? Abra sua Bíblia lá, então. Confira. É bom você conferir tudo o que a gente fala aqui na frente. Quando o pastor para de pregar, o missionário para de pregar, você chega lá e diz, irmão, eu não consegui acompanhar não, mas aquilo que você falou, aonde que está na Bíblia? Sabe? É importante a gente conferir e orar e reler depois quando chegamos em casa. Em João 12, no versículo 24, diz assim, se um grão de trigo ele cair na terra e ele não morrer, ele não dá frutos. Porém, se ele morrer, ele dá muitos frutos. Aqui nós vemos a simplicidade do Evangelho. O Evangelho não tem nada de complexo, não. É prática, é vida na vida. Evangelho, o amor é uma ação. Irmãos, se você morreu para o mundo, você está dando frutos. Se você não morreu, não tem como você dar frutos. Certamente que não. Mas você já disse aquilo que Paulo disse aos Gálatas no capítulo 2, no verso 20. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por todos nós. Muito bem, é isto que nós declaramos simbolicamente no batismo. Nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Mas vamos ver se isto é verdade. Se você morreu para o mundo, está dando frutos que glorificam a Deus. Se você não morreu para o mundo, de repente você se convenceu de que você morreu, mas as suas atitudes, as suas ações, elas falam o contrário, né? E a Bíblia diz que a nossa fé deve ser expressada em ações, não apenas em palavras. João diz, nós não podemos amar apenas de palavras. Nós precisamos amar com as nossas atitudes. Não é verdade? Agora veja, se um grão de trigo ele cair na terra e ele não morrer, não acontece nada. Agora, se ele morrer, ele dá muitos frutos. Se você morreu, você se importa com as pessoas. Você ora por elas. Você entende que essas pessoas que estão no boteco vivendo agora, e elas morrerem hoje, elas vão para o inferno. Você entende que você precisa fazer. Às vezes, eu fico no centro das grandes cidades, aqui como em Belém, e eu estou sentado na porta de algum lugar, sentado. E as pessoas passam por você, e elas nem olham se você está caído, se você se machucou. Você não precisa estar tudo sujo para virar invisível, não. E dentro dessas pessoas, Brasil é um dos países mais evangélicos do mundo hoje. No centro, você deve se cruzar com 500 crentes em questão de 3 horas. Pelo menos nominalmente falando, né? Agora, de fato e de verdade, saber se essas pessoas são pessoas que morreram para o mundo e que vivem para Deus, essa é outra conversa. Agora, um pensamento muito egoísta que nós temos é que nós passamos por um mendigo e olhamos para ele e nós estamos com pressa. O que nós pensamos? Nós sabotamos automaticamente. Alguém vai passar e vai dar algo para ele. Alguém vai fazer.
mas nunca somos esse alguém, sempre é alguém. Se você morreu para o mundo, você vê o mundo através dos olhos de Jesus. Status, poder, fama, dinheiro, essas coisas passam a um segundo plano para você. As suas prioridades, elas mudam. Você vive uma vida pautada pela Bíblia. Se de fato você morreu para o mundo, você se torna um discípulo de Jesus. Você vive uma vida pautada pela Bíblia. A Bíblia diz o quê? Faça aos outros aquilo que eu gostaria que te façam. Isto é muito simples. Você inverte os papéis quando vê uma situação. O cara está lá na rua jogado. Você passa por ele e você diz, poxa, se eu fosse ali, se eu fosse esse que eu estivesse ali, eu gostaria que essa pessoa parasse e pelo menos, por uma questão de ética, me perguntasse se eu estou bem. Não é verdade? Você gostaria e eu também. Agora, nós fazemos aquilo? Essa é a grande questão. João 15, irmão. Você conhece João 15, não é verdade? Já ouviu inúmeras aplicações naquela palavra. João 15, o próprio Jesus que fala. Ele diz assim: todo aquele que está ligado a mim, esse dá o que, irmãos? Frutos, muitos frutos. Nisto meu Pai é glorificado. Todo aquele que está em Jesus e Jesus está nele, este dá frutos. Aqui a palavra está falando. Se você está em Jesus e Jesus está em você, você está gerando frutos. Então a Bíblia está dizendo que se de fato você está em Jesus, você está gerando estes frutos. Agora, de repente, você pensa que ser igreja é você frequentar a segunda igreja batista da Cidade Nova e está tudo certo. Aí você vai para o céu. Mas o que a Bíblia diz não é bem isto. Não é verdade? Existe uma diferença entre convertido e convencido. Muito grande. As nossas atitudes mudam, os nossos pensamentos mudam. Está acontecendo em nós uma transformação constante. E ela é respaldada pela Bíblia. A nossa regra de fé e prática passa a ser a Bíblia. Então veja bem, se você está em Jesus e Jesus está em você, você está dando frutos. Caso isto não venha acontecer, vamos fazer um exemplo bem simples. Vamos imaginar que você tem um pé de acerola lá na sua casa. Você pega um caroço lá no quintal, pega o caroço de acerola, vem no seu quarto e guarda ele no armário. Vai acontecer alguma coisa com aquele caroço? No máximo, se passar muito tempo, ele pode se apodrecer. Porém, se você pegar esse mesmo caroço, fizer um buraco na terra, no seu mesmo quintal, plantar ele lá, de vez em quando você jogar uma aguinha, e ele vier a morrer, de fato e de verdade, em breve você vai estar chupando muita acerola, fazendo suco, mas ele precisa de morrer. Será que você morreu para o mundo? Ou será que você está apenas aqui, mas ainda não se decidiu? Se você morreu e Jesus mora em você, você passa a ver o mundo através dos olhos de Jesus. Se isto ainda não aconteceu, eu sugiro a você fazer uma introspectiva e ser honesto, verdadeiro com você mesmo. Sabe por quê? Porque vai que a sua vida acaba hoje. Você está ciente que por estar sentado no banco da igreja, você não vai para o céu, não é verdade? Aliás, nós temos uma outra passagem na Bíblia, João 3, que nos vai deixar bem claro isto que nós estamos conversando. Aquele homem, desta passagem de João 3, ele conhecia muito bem as Escrituras, ele era um líder espiritual, frequentava o templo todos os dias, né? Mas ele chegou de noite para Jesus, ele se preocupava muito com o que as pessoas pensavam a respeito dele, né? Porque as pessoas
de uma forma geral, não se agradavam com as palavras de Jesus, né? E ele fazia parte de uma turma de religiosos. E chegou de noite para Jesus e diz: mestre, começou a bajular Jesus. Diz: mestre, o Senhor é fantástico, o Senhor é uma coisa tremenda, as coisas que o Senhor faz, eu fico maravilhado. E começou a bajular Jesus. Nós às vezes fazemos isso com as pessoas. Fazemos com a nossa mãe, com os nossos irmãos, até com o pastor fazemos. Olha para o pastor e diz: pastor, como você está lindo hoje. É tão bonito, Senhor. Eu acho que nunca vou ter um pastor tão elegante assim, tão gente boa. E o pastor: meu filho, não é tanto assim, não. Aí, quando ele abaixa a guarda, o que a gente faz? Vai lá e pega o que a gente queria e sai andando campantemente. É verdade? Isto nós fazemos. Muitas das vezes nós utilizamos destas artimanhas para manipular as pessoas. Nicodemos pensou que poderia fazer com Jesus, mas com Deus ninguém pode fazer isto, porque Deus vê dentro dos nossos corações. Jesus cortou aquela conversa furada de Nicodemos e diz: ó Nicodemos, eu sei o que você precisa. E na verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode. Nicodemos era religioso. Nicodemos frequentava o templo. Nicodemos conhecia as Escrituras. A Bíblia fala que não é por conhecer as Escrituras que nós vamos para o céu. A Bíblia fala que é por praticar elas que nós vamos. Então Nicodemos estava indo para o inferno. Jesus diz isto para ele: ninguém pode ir para o reino de Deus se não nascer de novo. Então, se você ainda não morreu para o mundo, você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo e hoje acabassem seus dias, você está ciente para onde você estaria indo, não é verdade? Atente-se para estas questões, que elas são importantes e vão fazer uma diferença grande na eternidade. E agora também. Se de fato e de verdade você viver no centro da vontade do Senhor, você vai ver a diferença. E que muito do que você talvez hoje sente necessidade, não precise mais. Experimente viver um dia de cada vez. Nós precisamos nos multiplicar ou nós vamos morrer. Nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos. Todos nós. Irmãos, agora eu vou falar como eu cheguei até aqui, de uma forma concisa, e vamos retomar a questão para você não se perder, porque eu nem me apresentei de uma forma mais tranquila. Mas veja, eu nasci no Uruguai, país pequenininho. O Uruguai cabe 48 vezes dentro do território brasileiro. 48 países do Uruguai cabem aqui dentro. Somos um país pequenininho, mas somos muito fortes. Veja bem, eu nasci numa família pobre, mas não pobre de nós não termos dinheiro para comprar uma camisa no shopping. Não, nós não tínhamos dinheiro nem para comer. E meus pais se separaram. Meu pai abandonou minha mãe e minha mãe depois arrumou um namorado. Um rapaz jovem, tinha uma condição financeira muito boa. E minha mãe tinha 5 crianças, era eu mais 4. E o novo marido disse para ela que ele não concordava com ficar com 5 filhos que não eram dele. E minha mãe concordou e foi-se embora com ele. É verdade? Aí o que acontece? Os vizinhos, naquele tempo não existia a politicagem que existe hoje. Os vizinhos começaram a ir lá no barraco que tínhamos sido abandonados. Alguém aqui já encontrou gatinhos na rua, numa caixa? Ou cachorros, sabe? Quando eles estão lá chorando. Aí você vai lá. E qual é o seu primeiro impulso? Escolher o mais bonito e levar. Não é verdade? Eu já fiz isso várias vezes. Com a gente não foi diferente, irmãos. Minhas irmãs eram todas cabelos loiros, cacheados, olhos claros. Aí os vizinhos chegavam lá e olhavam para aquele barraco e diziam: poxa, que criança linda, eu não vou deixar ela aqui jogada, assim, abandonada.
Aí olhava para o policial, que já tinha chegado a polícia, né? E diz: senhor oficial, eu posso levar ele? O policial: pode levar, sim. Cuide bem dele, tá? Tá bom. Aí pegava e levava. Aí vinha outro vizinho, aquela vizinha passava e falava: pode ir lá, tem crianças lá jogadas, escolhe um. Aí o vizinho chegava, olhava e: nossa, que tristeza, essas crianças tão bonitas. Aí pegava e levava. E eu fui ficando. Eu era magrinho, continuo mesmo, e feio. Agora estou mais velho, mas continuo mesmo. Aí os vizinhos chegavam lá e olhavam para mim e diziam: Deus tenha misericórdia dessa criança. E ia-se embora. E acabou que passaram vários vizinhos e ninguém escolheu eu. Fiquei lá. Aí quando chegou uma certa hora, meu avô voltou do trabalho, o pai da minha mãe, e informaram ele. Aí ele chegou lá naquele barraco e disse: Andrés, ninguém quis você. Vou ter que ficar com você, ué. Aí ele ficou me resmungando, falando: eu já criei sua mãe, já fiz o que tinha que fazer, hoje eu não tenho tempo e tal. E meu avô tinha um coração nobre, bondoso, e me cuidou durante um tempo, mas meu avô tinha um problema grave, ele bebia muito e bebia todos os dias. Aí ele morreu. Quando eu fui abandonado, eu tinha 5 anos. Quando meu avô morreu, eu tinha 11. E nesse curto período, meu avô me explicou que eu deveria de me transformar em um homem muito mais antes do tempo do que eu pensava. Eu teria que trabalhar e me virar nos 30, como disse aqui, né? E eu entendi o recado. Quando ele morreu, eu comecei a trabalhar, virei o bombril do bairro. Aliás, eu morava numa rua que dividia 2 classes sociais. Uma classe alta, meia, e uma classe baixa. Eu trabalhava para o bairro de cima, certamente, ia lá, batia nas portas e pedia para capinhar, ia fazendo serviços. Para os vizinhos mais cercanos, os idosos, eu fazia mandados no supermercado e tal. E uma certa família, um dia, ela se interessou por mim, sentiu curiosidade, né? Eu trabalhava no quintal deles fazia um bom tempo. Aí a mulher me chamou e disse: Andrés, senta aqui que eu quero conversar com você. Eu disse: pois não. Aí ela disse: você é um menino muito trabalhador, educado. Nós queremos conhecer a sua família e queremos lhe ajudar. Eu disse: tá bom, só tem um problema. A mulher disse: é o quê? Eu disse: eu não tenho família. Ela olhou para mim e disse: você está dizendo que você mora sozinho? Eu disse: é isso mesmo. Aí ela não acreditou muito no início, né? Ficou com o pé atrás. E disse: tá bom, Andrés, faz o seguinte, me passa seu endereço. Aí eu passei o endereço. No dia seguinte, eles foram lá, no meu bairro, e constataram de fato com os vizinhos que eu morava sozinho. Aí nos dias decorrentes eu fui trabalhar normalmente no quintal deles. Aí ela me chamou de novo: Andrés, pois não, senta aqui. Aí ela disse: Andrés, eu estive conversando com a minha família, o meu marido e os meus filhos, e chegamos a um consenso. Nós queríamos te adotar como nosso filho. Você aceita? Aí eu brinco, algumas vezes eu digo, eu olhei para um lado e vi uns 4, 5 carros numa garagem. Olhei para o outro lado e via uma piscina gigante. Aí eu olhei para ela e disse: eu quero ser seu filho, sim. E minha vida mudou. Eu tive muito tempo, irmãos, que comia pão. Sabe aquele pão duro? Eu pedia para esses mesmos vizinhos, quando eles não tinham serviço, eu batia na porta deles e pedia pão. Sabe aquele pão velho que você não come mais? Aquele pão que fica seco? Você aperta ele e ele chega a virar farinha? Eu pedia esse pão, falava que tinha umas galinhas, né? De fato eu tinha umas galinhas. Mas muitas das vezes eu comia aquele pão das galinhas e bebia água, ficava barrigudo. Parecia que estava gordo, mas não estava não, eu estava inchado, de tanto comer pão e beber água, sabe? E quando aquela família me adotou, a minha vida mudou, financeiramente falando, materialmente, da noite para o dia. Eu passei a comer sushi e caviar nos melhores restaurantes. Passei a ter um motorista particular que me levava nos colégios privados onde eu estudava. Passei a ter amigos, filhos de políticos. Tirava férias nas melhores praias. E todas aquelas coisas que o dinheiro pode comprar.
Mas a Bíblia fala, Eclesiastes 3, no verso 11, que o homem tem um espaço no coração do tamanho da eternidade. E se a Bíblia está falando em João 17, diz que a palavra de Deus é a verdade, e nós acreditamos assim. Esse vazio todos nós temos. Alguns procuram preencher com poder, com dinheiro, com fama. Eu tentei preenchê-lo também. Namorei algumas meninas bonitas, outras mais desprovidas de beleza. Viajei bastante, estudei outro bocado. Cheguei a experimentar até as drogas, né? Uma certa vez cheguei aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e fiquei morando lá, e tinha uns rapazes que vestiam uma camisa amarela que dizia Jesus transforma. Aqueles jovens ficaram me insistindo. O tempo todo que eles passavam por mim me falavam de Jesus. E um dia eu fiquei interessado por aquela questão, mas não para eu conhecer Jesus, para que eles parassem de me incomodar. Aí eu fui lá no projeto, conheci o projeto, eles me ofereceram uma Bíblia. Aí eu li aquela Bíblia e eu experimentei Deus falando comigo. Aí eu voltei lá e pedi para eles cuidarem de mim. E eu me converti. Comecei a orar, eles me ensinaram a orar e a ler a Bíblia. Aí minha vida começou a mudar. Deus começou a trabalhar no meu coração. Fiquei naquele projeto. Aquele projeto se chama Cristolândia. Quem conhece aqui a Cristolândia, irmãos? Ninguém conhece? Conhece. Muita gente conhece. Cristolândia é um trabalho batista da nossa família, a nossa agência missionária, o departamento da Junta de Missões Nacionais, que trabalha com dependência química. Aí eu fui cuidado por aquelas pessoas, me ensinaram a ler a Bíblia, a orar. Aí eu me converti, fui batizado, fiquei 3 anos, mais de 3 anos trabalhando com eles lá. Trabalhei em diversos pontos do Rio de Janeiro. E foi um momento muito abençoado na minha vida. Num certo momento, Deus começou a trabalhar no meu coração de uma forma diferente. Eu falei com o nosso diretor executivo, com o pastor Fernando, expliquei para outras lideranças que Deus estava me chamando para outra questão, para outra missão. Eu saí do projeto, saí da Junta de Missões Nacionais e comecei a fazer o trabalho que hoje estou fazendo e quero lhe apresentar de uma forma bem rápida, para você compreender que aquele Deus que fazia milagres lá no Egito, ainda hoje Ele faz milagres. Eu sou um milagre do Senhor. Pode colocar aqui, irmão, por gentileza? O projeto se chama La Semilla de Mostaza. É uma outra parábola, está escrito em espanhol, é uma outra parábola que Jesus faz para nos explicar a respeito da igreja. Uma semente de mostarda, uma das sementes mais pequenas que eu já vi na minha vida. E Jesus estava querendo dizer isto. Ele fez uma outra parábola. Uma semente de mostarda é algo bem pequenininho. Só que quando ela cresce, ela se torna um dos maiores arbustos. E a igreja foi mais ou menos isto. Começou com Jesus. Depois Jesus escolheu 12 pessoas lá e começou a pregar para eles. E aquelas pessoas começaram a fazer a mesma coisa. E aquilo foi crescendo, crescendo, até alcançar nós, hoje. Pode colocar? O áudio, o que aconteceu com o áudio? Tem um problema ali. Aqui, esse jovem que está aqui de preto, que você está vendo, está quase sem cabelo já, é o pastor Fernando Brandão, o nosso diretor executivo. O outro jovem que está na direita, isso aqui foi o dia do meu batismo, irmão, pode passar? No acampamento batista em Rio Bonito. Para aquele que conhece o acampamento batista em Rio Bonito, sabe onde é que fica. Aquele que não conhece, acredite que não está se perdendo de muita coisa, não, que o Rio de Janeiro não está tão bom assim, não. Pode passar? Pode passar? Esse aí foi o dia do meu batismo, lá no Rio. Isto aqui, irmãos, uma vez, ainda eu dentro da Junta de Missões Nacionais, eu comecei a orar a Deus e a pedir uma orientação. A Deus que eu não estava sentindo mais alegria de fazer aquele trabalho que eu estava fazendo, e Deus começou a me orientar. Comecei a estudar o Brasil, estado por estado, minuciosamente.
as 26 divisões que tem o Brasil. 26 divisões federais. E comecei a perceber as dificuldades políticas, as dificuldades religiosas, financeiras e entre tantas outras que cada estado tem singularmente. Pode passar? Pode passar? Irmãos, isto aqui é uma tabela que nos mostra que hoje o Brasil é um dos países mais evangélicos do mundo. Tem mais de 80 milhões de habitantes brasileiros que dizem que hoje não vivem mais para eles, mas que vivem para a glória do Senhor Jesus. Eles dizem ser cristãos. Eles dizem que eles morreram para o mundo e que vivem para Deus. E nós vamos ver se de fato e de verdade isto é uma realidade ou é apenas uma questão nominal. Para todos nós, dentro desses 80 milhões, certamente nós também estamos contabilizados. Para todos nós, a Bíblia diz, para esses 80 milhões de habitantes, diz uma coisa bem simples: ide e pregai o Evangelho, ide e fazede discípulos. Para todos nós que nos consideramos discípulos de Jesus, o que é fazer um discípulo para você? Você tem a fórmula na Bíblia. Jesus, ele começou a fazer o que antes de escolher os discípulos? Orar. O texto, inclusive, nos relata que o dia anterior a escolhê-los, ele orou a noite inteira. Depois que ele orou, e Deus disse para ele: escolhe lá aquelas pessoas, tudo gente boa. Mateus, Judas, João, tudo gente finíssima. Jesus nem reclamou, não excepcionou, não falou nada não. Foi lá e disse: vem aqui, Mateus, vem aqui, Judas. E começou a fazer o que com aqueles rapazes? Começou a ensinar as Escrituras. Ensinou eles a orarem. Levava eles no templo. Não é verdade? Isto é discipulado. Quantos discípulos você tem feito? Temos algumas igrejas nossas que hoje entendem que evangelismo é apenas sair repartindo panfletos para tudo quanto é lado, entregando. Alguns nem leem aquilo, entregando: Deus te abençoe, e está pronto. Aí ouvido, já fiz a minha parte. Mas evangelismo é um pouco mais do que isto. Além de entregar a mensagem, nós precisamos explicar a mensagem. Precisamos orar por aquela pessoa, apresentar o plano da salvação para ela. Vai que aquela pessoa, ela entende que ela é pecadora e que ela precisa de se arrepender e começar a viver uma vida pautada pela Bíblia para ela poder herdar o reino do Senhor. E aquela pessoa entende que ela precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Mas aquela pessoa entende aquela mensagem, estamos falando hipoteticamente. E ato seguido, o que vem? Vamos imaginar uma coisa simples. Vamos imaginar que você tem um filho hoje. Ele nasceu agora, pequenininho. Você olha para sua esposa e diz para ela: olha, os olhos são seus olhos. Ela olha para você e diz: as mãos são as suas mãos. Aí você pega aquela criança, leva ela para o meio do mato e coloca ela ali no mato. Diz: Deus te abençoe, meu filho. Vira as costas e sai andando. Você acredita de fato e de verdade que aquela criança tem possibilidade de viver? Eu também acredito que não. A mesma coisa é quando nós evangelizamos alguém, explicamos o plano da salvação, oramos por aquela pessoa e depois viramos as costas para ela e dissemos: agora é só você ir na segunda igreja batista da Cidade Nova e está tudo resolvido os seus problemas. Aquela pessoa é um bebê espiritual. Se você pregar o evangelho para ela e abandonar ela, as probabilidades dela morrer são muito grandes. Ela precisa de um pai na fé. Ela precisa de alguém que oriente ela,
de alguém que dê os primeiros alimentos, os primeiros cuidados. E quem melhor para fazer isso do que você? E como é que você vai fazer isso? Vai marcar encontros com ela, vai orar com ela, vai ensinar as escrituras para ela, vai trazer ela aqui para este lugar, apresentar o resto da família. Isto é discipulado. E nesses tempos atrás, eu estava numa cidade que é costumeiramente, popularmente chamada a Esquinha do Brasil, lá no Rio Grande do Norte, cidade de Touros. Se você ver geograficamente, ela fica bem no vértice do país. Naquela cidade estávamos recebendo um treinamento para evangelismo de criança, abordagem. E aquele jovem que estava nos dando a palestra, numa certa hora ele parou tudo o que ele estava falando e ele disse assim: um discípulo que não gera discípulos nunca foi um discípulo. Parece algo tão simples, mas é uma coisa muito profunda, sabe? Uma pessoa que não tem aptidão, desejo de que outra pessoa conheça o poder do amor de Jesus, que tem de fato mudado a sua vida, tem alguma coisa muito errada com esse Jesus que ela tem no coração. Pode ter certeza disto. Se de fato e de verdade esses 80 milhões estivessem fazendo discípulos, estivessem pregando o Evangelho, o Brasil seria muito diferente hoje. Aqui, vamos dizer que aqui se congregam 200 pessoas. Se essas 200 tivessem Jesus no coração, e elas de fato entendessem a urgência e as responsabilidades que caem sobre os ombros delas, esta igreja seria muito diferente, mas muito diferente. Eu costumo dizer que as nossas igrejas estão lotadas do crente 3S. Salvo, pelo menos ele pensa que está salvo, sentado e satisfeito. Está tudo muito bom, André, está tudo muito legal aqui. Para com esse negócio de discipulado e coisa que não dá certo não. Dá muito trabalho. Pois é, mas é isto que a Bíblia fala. Se você que congrega nesta igreja estivesse fazendo, e nós tivéssemos 200 pessoas aqui nesta igreja, vamos dizer 100 pessoas, e as 100 pessoas fizessem um discípulo, em quanto tempo um discípulo? Vamos colocar, estipular um ano, de uma forma bem vaga. Por que um ano, Andrés? Porque num ano você vai ter oportunidade de orar para Deus te indicar aquela pessoa. Num ano você vai ter a oportunidade de ensinar a base do Evangelho para ela. Num ano você vai ter tempo de chorar com aquela pessoa, de ajudar ela, caminhar com ela, para que ela alcance um grau de maturidade espiritual, para ela poder começar a caminhar com as próprias pernas. Um ano é um tempo razoável, talvez você precise mais do que isso. Mas se de fato e de verdade nós estivermos vivendo uma vida assim, as nossas igrejas não deveriam estar murchando e até fechando as portas, como está acontecendo em muitos estados nossos brasileiros. Muitas igrejas estão fechando as portas. Os 70% das igrejas que eu já passei, todas já foram maiores. Hoje estão diminuindo. Tem alguma coisa que está errada. Pode passar? Brasil é uma sociedade multiétnica, irmãos. Está formada por descendentes de europeus, indígenas, asiáticos. Também tem uruguaios. Pode passar? Irmãos, o Brasil é um país gigantesco. Nós estamos dizendo no início que o Uruguai cabe 48 vezes aqui dentro. O Brasil tem 4 fusos horários. Você não precisa nem sair do seu país para trocar o seu relógio de horário. Você pode ver ali. Então, você vê o Brasil com dimensões continentais. Você quer saber que dentro do Brasil tem uma coisa maior do que o tamanho? Sabe o que é?
A desigualdade que existe neste país é muito grande. Muito grande. Tem pessoas como nós, agora, que em breve, em uns minutos, vamos sair por aquela porta e vamos escolher o que comer, aonde comer, se beber refrigerante ou suco natural, que é mais saudável. Alguns de nós vamos chegar em casa, ligar o ar-condicionado. Temos muitas pessoas, inclusive dentro do Pará, que não têm o que comer, não têm aonde dormir, né? E sofrem todas as consequências de uma sociedade tão desigual quanto esta. Sabe? Você hoje aqui veio adorar um sem-teto. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Talvez você, em uns minutos, saísse por essa porta e se encontre com algum sem-teto. O que é que nós faremos com ele? Eu escuto muitos crentes reclamarem da educação, da saúde, da segurança, entre tantas outras reclamações. E costumeiramente colocamos todo na política. De fato, eu tenho ciência de que existe uma corrupção muito grande neste país. Mas será que nós temos essa moral toda de apenas apontar o dedo? Nós, o que nós temos feito? O que você tem feito para mudar a vida de uma pessoa, não para mudar o Brasil, a vida de uma pessoa? Pode passar. Irmãos, o Brasil é dividido em 5 regiões: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e a região sul. Você faz parte da região norte junto com a Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Tocantins. Esta é uma das regiões mais pobres do Brasil, junto com o Nordeste, mas não apenas materialmente falando. Espiritualmente é uma terra com muita necessidade. Ainda que a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, para você não ficar sentado no banco e ficar, amém, glória a Deus, e está tudo certo, vai para casa, coloca a Bíblia lá naquele lugarzinho dela, e a vida continua do mesmo jeito. Não, a Bíblia diz para nós mudarmos a realidade. A vida de quantas pessoas você tem influenciado? Liderar e influenciar. E nós, não sei se lamentavelmente ou graças a Deus, nós temos a possibilidade de influenciar negativamente as pessoas também. Isto é liderar, influenciar. O quanto você tem sido um líder bom? O quanto você tem sido luz para a vida das outras pessoas? Esta região é uma das regiões que precisa dessa luz da igreja. Pode passar? Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor. Quem disse esta frase foi Madre Teresa de Calcutá. Uma gota no oceano geralmente tem um copo de água. Quando você vem, e num copo de água, você não conseguiria perceber a diferença de uma gota a mais, uma gota a menos. Imagina uma gota no mar. Você conseguiria perceber? Ninguém conseguiria. Esta frase contém muito mais do que nós conseguimos ler. Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano. Ele está dizendo: meu trabalho é algo irrisório, insignificante, mas sem ele o oceano seria menor. Sem esse trabalho a igreja seria menor. Sem o seu grãozinho o reino é menor. Sabe, tem uma parábola que eu li no livro de um jovem, uma criança, que eles iam caminhando, tinha gente caminhando nos Estados Unidos, ia caminhando pela beira da praia, né, cedo, saía para a caminhada com os pais. E numa certa distância ele começou a perceber que tinha centenas e milhares de centenas de estrelas marinhas que a maré alta tinha trouxido para fora da praia. A maré estava descendo e o sol estava raiando. E as pessoas passavam.
E pensavam, caramba, que crime, vão morrer. Aquela criança, quando vê aquele cenário, o que ela faz? Ela sai correndo para a beira da praia e começa a pegar punhados de estrelas marinhas e a jogar para a água. E uma daquelas pessoas que estavam passando se sentiu constrangida, envergonhada. E no mesmo ato, ela chegou perto da criança e diz, você não está vendo, meu filho? Daqui tem centenas e centenas de milhares. Você não vai conseguir salvá-las. O sol está saindo, elas vão morrer. Aquela criança se ergue e pega mais uma estrela marinha na mão e joga ela na água e diz, para essa ali eu fiz toda a diferença, porque ela ia morrer e agora ela não vai morrer mais. Talvez você não consiga salvar o Brasil, mas você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Mas será que você está preocupado com isso? O que é ser igreja para você? A Bíblia diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Termos em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Isto poderia resumir o que é ser igreja. Viver como Jesus, amar como Jesus, sentir como Jesus. O quanto a sua vida se parece à de Jesus? Será que você, quando passa pelo lado daqueles barracos se caindo, aquelas crianças se prostituindo, aquelas outras crianças no tráfico com uma arma, será que você sente na alma a dor? E você diz, meu Deus, eles estão se perdendo, me ajuda, o que eu posso fazer para que todos estes não vão? Me ajuda, só quero um. Será que você tem esse sentimento no seu coração? Ou será que você diz, poxa, o Lula, olha o estrago que o Lula fez? Às vezes eu olho, irmãos, eu ando numa bicicleta, carregando Bíblias, Novos Testamentos, e às vezes a bicicleta quebra, no meio da estrada. Aqui, particularmente, parece que você tem um maçarico em cima da cabeça, se o sol é muito quente. E eu fico pensando, passam carros e caminhões, ninguém para perguntar se você quer ajuda. Naquela hora eu fico pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Será que eu estou? A palavra do Senhor vem ao meu coração e diz, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então, nesta noite, se alguém aqui entender o que é ser igreja, este trabalho todo já haverá valido a pena. Uma vida de uma pessoa que se coloca à disposição do Mestre pode mudar a história de uma nação. Nós temos exemplo disso na Bíblia. O mais conhecido é Daniel, mas temos outros. Quem sabe você seja o próximo Daniel? Pode passar. Esse jovem que está ali, irmão, que você está vendo, ele está tudo sujo, barbudo, as unhas deles pareciam uma de leão. Eu estava indo para o dentista no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, estava, aliás, do outro lado da ponte. E esse jovem estava assim, naquelas condições. Eu me cruzei a rua e fui conversar com ele. Diz, rapaz, o que você está fazendo assim desse jeito, tudo sujo, largado aí? A vida está passando, você não sente vergonha, um homem desse tamanho, estar assim? Aí ele olhou para mim e disse, por que você pergunta? Eu disse, eu quero te ajudar, ué. Aí ele disse para mim, você é da igreja? Eu disse, é isso mesmo. Ele diz, rapaz, ele falava até numa linguagem bem requintada, deveria ter alguma faculdade. Ele disse para mim, eu já estive num banco numa igreja sentado. Muitas das vezes eu ia com o coração apertado, cheio de angústia, de tristeza, e ninguém me perguntava se estava tudo bem, aunque seja por ética ou formalidade, ou me dava um abraço. Então eu percebi que estar na igreja e estar no mundo não fazia diferença nenhuma. Algumas pessoas só abraçam ou cumprimentam. Hoje temos o coronavírus, né? Mas quando o pastor diz, abrace seu irmão, veja-o, os irmãos esticam a mão e dizem, a paz do Senhor, irmão.
Estica a outra mão. A paz do Senhor, irmão. Se aquele que está na nossa frente se vira para nós, a gente dá a paz do Senhor. Se não se virar, a gente não faz questão também não. Porém, a palavra de Deus diz: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A palavra de Deus diz que quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor não é gostar da pessoa, não. Amor é fazer aquilo que Jesus faria no seu lugar. Amor não é uma troca. Amor é incondicional, apesar de. Pode passar? Esse jovem que está aqui, isto aqui aconteceu em Pernambuco, numa das principais artérias que nós temos naquele estado, na Grande Recife, Conde Boa Vista. Nós estamos saindo da Igreja Batista da Capunga para levar lanche, café para umas prostitutas que trabalhavam uns 10 quilômetros dali. E nesse trajeto encontramos esse jovem ali, que você está vendo. Isso que nós estamos sentados era a cama dele, um papelão. Nós paramos, servimos um lanche e começamos a conversar com ele. Daqui a pouco eu estiquei meu braço e peguei ele pelo pescoço e trouxe ele para perto de mim. Aquele jovem começou a chorar, mas chorava copiosamente. Aí eu disse: rapaz, o que é isso? Um homem desse tamanho, com essa barba, chorando desse jeito? Ele olhou para mim e disse: faz mais de 15 anos que não recebi um abraço. A nossa igreja batista, o estado de Pernambuco, uma das convenções mais fortes que nós temos no Brasil. Tem mais de 800 igrejas que se congregam naquele estado. Mais do 60% delas ficam na grande capital. E as nossas igrejas fazem obra de caridade também, a obra social. Dão cobertores, dão roupa, dão comida. Comida nós damos para os nossos cachorros também. As pessoas precisam de amor, precisam de carinho, precisam de alguém que se sente do lado delas e não as faça sentir inferiores porque elas estão mal cheirosas, mas que elas faça sentir como igual. E quem faz isto é só o amor que faz. E se nós não fizermos, ninguém vai. Mas a palavra de Deus, em Mateus 25, diz: tudo aquilo que vocês fazem por um dos meus pequenininhos, por mim o estáis fazendo. O Senhor diz: tudo aquilo que vocês deixam de fazer por um destes, os meus pequenininhos, por mim o deixastes de fazer. Pode passar? Erguei os vossos olhos e vede, os campos estão brancos. Talvez você já participou, ou talvez aqui com frequência vem irmãos que lideram agências missionárias, que trabalham aqui no Brasil, que trabalham no mundo ali fora. E talvez esses líderes dizem que fazer missões é você, no mês de campanha nacional, mundial ou estadual, você pegar aquele dinheiro amassado e colocar no gasofilaço. Que fazer missões é você pegar um avião e ir lá para os povos perseguidos. E também é isso tudo, mas não é apenas isto. O seu campo missionário fica logo ali quando você atravessa essa porta. A sua casa, a sua faculdade, o seu trabalho, o supermercado, o banco, o seu bairro. Este é o seu campo missionário. Quantas pessoas, até na sua própria família, tem que estão indo para o inferno? Acontece que muitos de nós, se cumpre em nós a palavra que Paulo diz: por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Tem muito crente que prega mais a favor do ateísmo do que do próprio cristianismo. É uma pessoa aqui dentro e outra muito diferente ali fora. Então, certamente nós não temos autoridade para falar de amor dentro das nossas próprias casas. Conte mais falar para outras pessoas.
O mundo espiritual, ele está em ação constantemente. Pode passar. Essa criança que está ali, de repente você pensa que ele é africano porque ele é negro, mas ele não é africano, ele é bem brasileiro. Ele mora em Santa Catarina. Ele mora no Acre. Ele está em Brasília. Ele está aqui em Belém. Crianças como essa, desse tamanho, 11 a 14 anos, e talvez mais e menos também, no Rio de Janeiro, eu posso lhe falar que moro há anos lá. Muitas delas, nesta hora, estão portando um fuzil, lá nos morros do Rio. A polícia invade aqueles morros e estoura a cabeça deles de um tiro. No outro dia, amanhã, a polícia entra, um caminhão do exército e alguns policiais, para fazer a limpeza. E pegam aquelas crianças, ou o que sobrou delas, e jogam para cima dos caminhões como que se fossem sacos de lixo. Dentro daquelas comunidades está lotado de igrejas, inclusive tem igrejas fatistas. Quando eu vou pregar naquelas igrejas, eu falo, pastor, vamos evangelizar os traficantes. Irmão, esses camaradas não tem mais jeito não. É uma questão perdida. Eu falo, pastor, qual é esse evangelho que o Senhor está lendo? Me diga. Ele, não, irmão, mas não é assim como o Senhor pensa, não. E tal. Nós somos cheios das desculpas. Se eu pegar aquele mesmo líder e botar dentro de um condomínio fechado, onde moram os milionários, sabe o que ele ia dizer? Não vou falar para o Ronaldinho de Jesus porque ele tem muito dinheiro, ele não precisa, não vai querer ouvir. Sempre temos desculpas. Sempre temos. Pode passar? Esse jovem que está ali era Billy Graham. Ele já foi morar com o pai há quanto tempo? Não sei se já faz um ano. Mas deve fazer, se não fizer, está muito perto. Antes dele morrer, ele inclusive investiu muito tempo aqui evangelizando esta nação. E antes dele morrer, ele diz que ele leu a Bíblia muitas vezes. E dentro dela não achou lugar nenhum onde diga que as prostitutas, que os homossexuais, que os traficantes, que os ladrões venham para aqui, não. Diz que para nós irmos até eles. Às vezes, nem se eles vierem até nós, nós temos maturidade para recebê-los. Às vezes entram transvestidos, a gente fica olhando com aqueles olhares que ferem. Se entra um rapaz maltrapilho, a gente tampa o nariz e fica fazendo caretas, humilhando a pessoa. Uma igreja que não ora e não lê a Bíblia não tem maturidade espiritual. Pode passar? Missões, se não agora, quando? Se não aqui, aonde? Se não você, quem é que vai fazer as missões? Desde que eu entreguei minha vida para Jesus, já ouvi exímios pregadores falarem mensagens tremendas do Evangelho. Quando eles acabavam, me sentava do lado e contava para eles como Jesus estava transformando a minha vida. Eles olhavam para mim e falavam, Andrés, agora você precisa ganhar tesouros nos céus. E eu fico pensando hoje também nesses tesouros. A Bíblia diz, onde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Aonde está o seu coração? O que motiva você a estar aqui hoje? Se não pregamos nós o Evangelho, aqui e agora, nós, quem é que vai fazer as missões? De repente você não se preocupa muito com isso, mas aqui você recebe doses enormes da palavra de Deus, pelo menos 2 vezes por semana. E a palavra de Deus diz, a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Um dia todos nós vamos prestar contas, sem exceção de ninguém. Acredite que naquele dia não haverá desculpas. O quanto você tem recebido, o quanto você tem dado. Pode passar? Nós já estamos encerrando, irmãos. A salvação é pela graça, mas o discipulado custa tudo que nós temos. De repente você pensa que tem uma família boa, que tem um carro da hora, que tem uma conta no banco.
Mas a única coisa que você tem de fato e de verdade chama-se tempo. E o tempo não é um recurso renovável. O tempo passa e passa muito rápido. Olha esse jovem aqui, já está ficando com os cabelos brancos. Se você olhar o jovem dali atrás, ele já está perdendo os cabelos. Se você olhar no espelho, as rugas começam a aparecer e as forças começam a se diminuir. Qual é o legado que nós estamos deixando para o Brasil? Casas, carros, dinheiros, conhecimentos? Invista seu tempo, seus recursos em vidas, pois vidas vão para o céu, ou não? O resto tudo vai ficar aqui. Ninguém vai levar nada. Pode passar? Isto aqui é o transcurso que eu me propus a fazer. Saí do Rio de Janeiro em 2017. Passei pelo Espírito Santo, comi muita muqueca, evangelizei muito os capixabas. Entrei na Bahia. Passei por Alagoas. Passei por Sergipe primeiro, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Pernambuco. Fui subindo, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão. Agora estou aqui no Pará. Ato seguido vou para Amapá, depois vou para Amazonas, depois vou para Rondônia, Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul. E aí já pego o sul do Brasil, desce e sobe de novo, passa em São Paulo e volta para o Rio de Janeiro. Se Deus permitir. Talvez pode que eu morra no caminho. O mosquito me morde lá dentro do Amazonas e o Andrés morre. Glória a Deus. Morrer servindo, olha que honra. Morrer vai descansar lá com Deus, não se preocupa mais com nada aqui. Sabe? Aqui nós temos preocupações. Temos aflições. Lá no céu não tem mais. Pode passar? Esse aí é o roteiro. Pode passar? A missão é feita com os pés dos que partem. Alguém organizou as missões em 3 grupos grandes, muito sabiamente. As missões são feitas com os pés dos que partem, aqueles que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que ajudam. Se nós que vivemos nesta geração não pregamos, não transmitimos a semente do Evangelho, então nós teremos fracassado com a missão que nos foi delegada por Cristo Jesus. Você pode e deve, aqui onde você está, ir e pregar o Evangelho, orar e ajudar financeiramente. As pessoas não comem vento, não. Precisam de recursos também. Todos nós podemos e devemos passar por esses 3 grupos no decorrer do ano. Pode passar? Evangelismo é uma igreja crescendo onde está. Missões é uma igreja crescendo onde ela não está. Onde eu vou, talvez você nunca na sua vida você coloque os pés. Mas aqui onde você fica, eu não posso ficar, eu vou embora daqui a uns minutos. Aqui é você que tem que pregar, é você que tem que evangelizar, é você que tem que orar. Aqui é você que foi escolhido para ser sal e ser luz. Pode passar? O mundo necessita ver a demonstração do reino e não somente a proclamação de palavras. A palavra de Deus diz que nós somos criação de Deus. O ser humano se realiza em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos para as obras. As obras são consequências dessa regeneração que existe em nós. Se é que existe em você. Porque na igreja nós temos 2 igrejas. Temos a igreja que vai para o céu e a que vai ficar. A Bíblia diz isto. A Bíblia diz que dentro da igreja temos o joio e temos o trigo. Se você já foi numa plantação, você arranca um punhado de trigo e você esbagaça ele e fica o fruto. Você pega um punhado de joio e você esbagaça ele e só fica o bagaço, não tem nada, não tem fruto nenhum. Você é joio ou você é trigo? Se você é trigo, aonde estão os frutos? Pode passar? Vivemos com o que recebemos, mas marcamos as vidas
com o que damos. Nós vivemos, tudo que nós temos, nós recebemos. Mas marcamos as vidas das pessoas com aquilo que nós damos. Será que você se parece mais à viúva pobre ou aos ricos? Sabe a parábola de Lucas 21? Você se parece mais à viúva pobre ou aos ricos? Dar o que sobra é muito fácil. Pode passar? Essa aí é a comida que às vezes a gente tem a oportunidade, graças a Deus e louvado seja o Senhor, que a gente tem a oportunidade de comer. Nós passamos dificuldades, sempre passamos. Mas a gente sempre dá um jeito. Deus dá sabedoria, Deus dá recursos. Hoje eu estava vindo para aqui e aonde estou não tem ferro para passar a camisa. Sabe o que eu fiz? Peguei uma cuscuceira, esquentava no fogo e passava na camisa. Olha a camisa que bonitinha. Gostou como ficou minha camisa, pastor? Ficou boa. Às vezes a comida não é tudo aquilo que nós queremos. Mas Deus não deixa faltar. Deus diz, vocês não veem os pássaros? Eles não plantam e não colhem, e Deus os sustenta. Vocês não veem o lírio do campo? Ele não tece, e Deus o veste, que nem Salomão se vestiu em toda a sua glória. Salomão foi o homem mais poderoso, mais milionário que houve na terra. Nós pregamos um Deus do impossível, mas gostamos só de andar nas coisas possíveis aos nossos olhos. Pregamos um Deus do sobrenatural, mas gostamos das coisas naturais e cotidianas. Que fé é essa? Pode passar? Isso ali é uma foto lá no Rio Grande do Norte, um lugar bem quente, Mossoró. Pode passar? Essa ali é a bicicleta que eu carrego, a bagagem. Esse dia eu fiquei desidratado. Peguei um lugar que só tinha areia e aqueles cactos. Aprendi com uma pessoa que me disse, para você não morrer desidratado, você já está desidratado. Você descasca os cactos e aperta ele. Se a água for clara, você pode beber. Se for escura, não beba, que pode morrer envenenado. Tenho sido muito abençoado. Pode passar? Isto é uma coisa que eu nunca vou abrir mão. Ler a Bíblia. Ali eu já montei a minha barraca para dormir. Às vezes chego nas cidades e as igrejas não me recebem, pelo fato de eu não ter um vínculo com nenhuma organização. Financeiramente, eu tenho um vínculo com a nossa convenção brasileira. Mas às vezes tem líderes que decidem por si não receber a gente. A gente monta a barraca, dorme, lê a Bíblia, ora, no outro dia, pode passar? No outro dia vai embora, levanta e faz a mesma rotina. Ora, pede orientação ao Senhor e continua. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Tem pessoas que olham para mim e dizem, Andrés, que coisa tremenda que você faz. É fantástico, eu me sinto um crente pequenininho do seu lado. Eu digo, é mesmo? Você é muito corajoso. Eu digo para ele, corajosos são aqueles que desobedecem a Deus. Esses são corajosos de verdade. Eu apenas estou obedecendo. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. Ele implantou igrejas, foi preso, desde a prisão encorajava as igrejas, foi açoitado e depois foi morto por amor ao Senhor. E ele dizia, se anuncio o Evangelho, não estou fazendo nada fantástico, nada extraordinário, apenas estou fazendo o que me compete, aquilo que é a minha obrigação. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de nós, naquele dia. Pode passar? Missões é um dever de todos nós. As missões existem porque a adoração de todas as nações ainda não. Pode passar? Se nós realmente quisermos ver Cristo exaltado entre todos os povos, devemos de ir para onde poucos estão indo, fazer o que poucos estão fazendo e arriscar o que muito menos estão arriscando. De fundo tem uma imagem de um filme que você já assistiu,
um soldado puxando outro no campo de batalha, literalmente arriscando a vida. Pode passar? O apóstolo Paulo diz: digo isto, irmãos, que o que pouco semeia, pouco também se fará. O que muito semeia, muito colherá. Pode passar? Fique em pé, irmão, que eu quero orar com você e vou estar devolvendo a palavra para o nosso pastor. Isto aqui é uma página. Eu queria e gostaria mesmo que você anote ela, se você tem Facebook. Essa página tem desde o primeiro dia que eu comecei a missão até esses dias atuais. Tem um ditado popular que diz: uma andorinha só não faz verão. Eu sozinho não consigo fazer nada. E eu tenho algumas pessoas que oram. Aqui a 2 meses talvez você nem se lembre mais que eu estive aqui com você. Mas se você colocar receba Jesus como seu Senhor e Salvador lá no seu Facebook, uma vez por mês, você vai receber uma imagem, uma foto de onde eu estou, com umas informações. Aí você vai se lembrar e vai dizer: vou orar por aquele irmão, para que Deus abra as portas, para que corações estejam sensíveis à palavra. E assim juntos nós podermos continuar avançando. A igreja é um corpo. Um corpo, ele precisa de membros, de órgãos. Quem sabe eu seja o dedo pequeno do pé esquerdo, aquele dedo feio, todo rugado. Mas se você bater no pé da cama, naquele dedinho, você vai ver o quanto dói. Todos nós temos uma função muito importante. Busque o seu lugar no corpo e sirva o Senhor com excelência. Não tem nada de melhor que você vai fazer na sua vida. Acredite. A palavra do Senhor em Romanos 11, no versículo último, 36, diz: tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Seu tempo, seus recursos, tudo é do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Altíssimo Deus, te louvamos e te damos graças por esta hora de estarmos aqui. Ó Deus, eu rogo a Ti que esta semente possa cair num solo fértil e que ela venha a crescer e que ela venha a frutificar para a glória do Teu nome. Ajuda os Teus servos que estão de frente neste trabalho, para que eles possam ter sabedoria, para poder falar para Teu povo e encorajá-los, para que eles possam de fato e de verdade serem igrejas. Entender que todos nós somos servos, pois nem mesmo Jesus veio aqui na terra para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em prol de todos nós. Que honra, ó Deus, ter a possibilidade de Te servir. Nós estamos constrangidos nesta noite porque nós temos percebido quão pouco nós temos feito. E queremos rogar a Ti, ó Deus, que tenhas misericórdia das nossas vidas. Nos ajuda a nos parecermos mais com Jesus. Que esta igreja, o Senhor possa abençoá-la com as bênçãos bíblicas. Ajuda, ó Deus, ajuda-nos a sermos servos. Ó Deus, Te pedimos perdão pelas nossas fraquezas, nos ajude. Que a Tua palavra possa prosperar neste Brasil. Oramos por aqueles que ainda não Te conhecem e rogamos que uses as nossas vidas como resposta ao clamor da Tua criação. Oramos e Te agradecemos, ó Deus. Te exaltamos e Te engrandecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus os abençoe.